O Vanderlei até introduziu esse tema e acho que a gente tem que comentar mesmo, né? O Messi foi convidado a eternizar a sua marca na calçada da fama do Maracanã. A produção me passou aqui, já que a gente está falando de seca, de seleção brasileira e tal, com a conquista da Copa do Mundo, a Argentina se consolidou como a seleção com o maior número de títulos considerados oficiais. 3 Copas do Mundo, eles conquistaram 15 vezes a Copa América, uma Copa das Confederações, um Campeonato Pan-Americano e 2 Copas dos Campeões Conmebol UEFA, né? São títulos aqui reconhecidos pela FIFA, né? Muitos deles a FIFA reconhece ou até mesmo organiza, né? Então, a Argentina se consolidou como a seleção com o maior número de títulos considerados oficiais. A seleção brasileira, até na comparação, tem 20 títulos e a Argentina tem 22 conquistas consideradas oficiais. Agora, falando do Messi, já introduzindo esse assunto, nós temos até uma foto do convite que foi feito formalmente ao craque da Argentina, que conquistou a Copa do Mundo do Catar. Você acompanhou tudo aqui na Jovem Pan, tá aí, ó, convite. Lionel Andrés Messi Cucitini. Tá aí, Lionel Messi. Cucitini. É assim mesmo que fala, né, Mauro? Cucitini, sim, é italiano. Tá aí, a calçada da fama do Maracanã. Um convite feito aí, né, pelo governo do Rio de Janeiro, pela Suderge. Pela Suderge. A Suderge que faz um trabalho muito legal. Que cuida do Maracanã e tem feito um trabalho muito legal, tem feito algumas coisas... Merece. Se o Pirata estivesse aqui nessa bancada, ele ia falar, estão pagando pau de argentino, não pode. Claro que merece. A referência. Pô, primeiro o cara fez... Claro que merece. Nossa, primeiro é o seguinte, merece, até no nome você pode fazer a corruptela, tem Messi merecido. Eu sou suspeito, né? Ganhou uma Copa América lá. Que a gente tenta puxar o debate, Bruno, entendeu? A gente o problema não é você. Não, mas é muita gente. O problema é essa cadeira. Isso é absurdo, você tá certo. Essa cadeira. Muita gente vai achar que não merece. Se o Pilhado estivesse aqui, vai falar, estão pagando pau é aquela coisa que também é fantástica. E ele vai entrar, Pilhado daqui a pouquinho, em instantes, vai entrar pra... Isso é uma ameaça, esse pé aí. Ele vai entrar, você vai ver. Então, porque aliás, um dos problemas da humanidade é isso, né? Aí, desculpa falar uma coisa pessoal, né? Acontece muito comigo com a torcida do Palmeiras, que eu entendo, a gente vive as turras porque é o palmeirense. Quando eu faço um texto que eu fiz pro Corinthians, os meus textos que têm mais repercussão são os textos que eu fiz pro Corinthians, quando foi campeão do mundo, quando subiu o rebaixamento, o texto do centenário. O texto do centenário do Corinthians era um texto meu, que estava na Gaveta da Fiel, não era de não jornalista corintiano. E eu tenho mais textos em livros do Corinthians do que em livros do Palmeiras, fora os que eu escrevi. Né? E o pessoal fica pé da vida, o torcedor do Palmeiras com razão tal, sobre isso. Eu falei, gente, porque nem um cara do Corinthians escreve, o Neto não escreve, o Benja não escreve. Não, o Neto escrever já é piada também, né? Não. Aí é sacanagem. É um Cascão escreveria, mas enfim, mas tudo bem. Que diga de passagem. Diga-se de passagem. Mas enfim, aí o que acontece? Porra, a mesma coisa. Os caras não fazem, e daí que eles não fazem? Porque o cara não faz e eu não posso fazer? A nossa produção aqui, parabéns. Até em cima disso, do convite feito ao Messi, o Messi seria o 8º estrangeiro a marcar os seus pés no Maracanã. E o primeiro argentino pela lista aqui, pelo que eu tô vendo. O Figueroa, chileno. Isso, justo. O Didia, né, uruguaio. Romerito, paraguaio. Campeão brasileiro pelo Fluminense. Petkovic, sérvio. Maravilhoso pelo Flamengo. Eusébio, português. Só isso, monstro. Louco Abreu, uruguaio. História maravilhosa no E o Beckenbauer, alemão. Simplesmente o Beckenbauer, né? O Messi, Louco Abreu tá no meio dessa turma aí, é piada também. Aí é sacanagem. Eu sei, como bola, mas a identificação do Botafogo. A Sudeste também, porque você tá pegando um cascalho lá, né? Vai botar o Louco Abreu. Não é que eu tô pegando, a gente tá... Tá de sacanagem. Mas lá a Sudeste que faz um trabalho maravilhoso. Por sinal, eu tô fazendo um trabalho lá com ele. Tá focando... Não. Aqui é o pé do Louco Abreu. Calma. Peraí. Informação, pô. Peraí, Vampeta, já que citado... Eusébio está aqui, Beckenbauer está aqui, Romerito, tudo bem. Já que citado... E o Louco Abreu. Peraí, Vampeta, já que citado falou sobre a Sudeste atual tá fazendo um trabalho bem legal. Resgate. A Sudeste existe há 200 anos. E eu falava sobre o quadro móvel da Sudeste, que era uma vergonha. É a mesma coisa, por exemplo, você falar, pô, na Jovem Pan falaram que não pode, que é o Pilhado. Eu vou responder pelo que o Pilhado fala? Às vezes não responde nem por mim. Eu vou responder o que o Pilhado fala, que o Constantino fala. Claro que não. Cada um fale por si. Imagina se eu vou responder pelo Constantino aqui. Não, né? Então assim, eu vou falar por mim. Tô falando por mim. Então é o seguinte, a Sudeste vai trabalhar. Eu não sei quando o Louco Abreu.
Não, quando saiu o Louco Abreu, isso eu já sentei a vida. Daqui a pouco você. Louco Abreu. Louco Abreu, é. Não, é claro. Louco Abreu e Beckenbauer. Não, é muito legal. A calçada da fama aqui não. Eu acho que foi pelo pênalti que ele bateu na Copa, tem. que ninguém fez aquilo, Bruno. Não, pelo Botafogo, tem títulos legais. Assim, gente, de novo. Que título ele ganhou pelo Botafogo? Não, ganhou o Campeonato Taça Rio? Carioca. Não, ganhou o Campeonato Carioca. Lá tem Taça Guanabara, os caras botam qualquer porra lá, são 4 títulos. Mauro, é duro. O Louco Abreu é um grande ídolo do Botafogo. O Louco Abreu é um grande ídolo do Botafogo. Eu queria saber do Mauro César Pereira, que é do Rio, pra saber o que ele Você fala de Beckenbauer, Eu sei que não dá pra comparar. já tá indo demais. Mauro, É uma história do Fluminense. Mauro, Por que não para o Herrera também? se eu tivesse no banco dos réus, eu chamaria o Mauro Betti para me defender, porque eu sei que ele tem sempre argumentos poderosos pelo talento. Mas essa daí a gente não pode brigar com o Vamp, porque ele tem razão. Não, gente, o Louco Abreu tem uma identificação com a Tem, mas não tem. Grande. Mas pra calçada da gente, fama mas é que tá. O Beckenbauer não é pra uma calçada, o Beckenbauer é pro céu da fama, sei lá. O Beckenbauer, o maior jogador da Alemanha, um dos 10 maiores da história do futebol mundial. Eu acabei de botar mas é aquela coisa. General Severiano, tá bom demais pra ele. Ô, Vamp, mas de novo. Por exemplo, o Corinthians também tem, outros clubes, gente, você não pode. O Ezequiel é um ídolo do Corinthians, é jogador, claro que não, mas é um ídolo, né? Então, assim, é aquela coisa, você vai colocando, você vai ter nomes. Do Santos, tem o Pelé. Você acha que alguém se compara ao Pelé? Nem o Coutinho, nem o Todo mundo Pé. que vai caminhar pela calçada Neymar. lá, não sendo apaixonado pelo Botafogo, vai ter essa mesma reação aqui, ó. Olha lá, tá lá o Beckenbauer, tá lá o Eusébio, não sei o quê. Dá o cabelo. Não, o problema é o seguinte, são vários. Aí quando você vê a relação, você fala, pô, realmente não cabelo, Beckenbauer, tá um pouquinho fora do mas, padrão. de novo, aí. gente, como é calçada da fama. Mas E e o a Messi? calçada da fama... E o Messi, cabe aí? Porra, cabe em qualquer lugar. É isso aí. O cabelo Esse é é o Messi. assunto. O Messi, acho até que eu achei... É que é o quando espírito chegou essa do notícia, diabo mesmo, é um vampeta pra fazer esse tipo de comparação. pô. quando chegou essa Isso notícia... deve, A gente vai fazer no boteco, mas não aí. Quando chegou essa notícia na redação, por isso que a produção colocou na pauta, é um assunto muito interessante, eu acho. Eu falei, poxa, tiveram uma sacada legal. Maravilhosa. Tudo bem, é oportunismo, porque o cara é o cara do momento. Tudo isso tem, porque tem sempre o toque político. Oportunista é o Messi. Né? Mas que é muito bom ter o Messi aí fazendo colocando esse carimbo lá naquele local importante do Maracanã. O maior estádio brasileiro. Lembrando que a Argentina ganhou a Copa América faz pouquinho tempo dentro do Maracanã. Ele foi vice-campeão mundial lá. Como é que é? Ele foi vice-campeão mundial lá. Ele jogou a final do Copa do Mundo lá. Ele jogou a final que o Brasil não conseguiu jogar em 14. É um cara... Nem jogou o Brasil no Maracanã. É um cara comprovadamente que está no topo do futebol mundial historicamente. E chamaram um cara importante para fazer isso. Ainda bem. E Nunes não tem a calçada da fama pro Pelé. Gente, primeiro, são estádios diferentes. Nunes é do River Plate, que é o estádio da seleção argentina, é o estádio do River Plate. Porque não tem um estádio do poder público como o Maracanã, que é o grande palco do futebol mundial. O Boneira tem sua história, outros estádios assim, mas, gente, Maracanã, o PT também pode falar muito melhor que a gente. Se eles não é fizeram, o palco mundial. E a gente... Não importa se eles o Brasil é tão grande que eles levaram em conta a rivalidade, o Deus é o Maradona, não é o Pelé. Eu não tô... Gente, Deus eu acho que os caras botou o Louco Abreu porque só ele bateu um pênalti daquele jeito. Então, gente, aquele jogo... Aquele bateu pro Botafogo. Guita fez também um negócio... Não, o Hakimi bateu também. O Hakimi também bateu, o que ele eliminou. Mas ali tá numa vantagem boa, né? Não, mas era o gol da classificação também. Não é vantagem, era a mesma coisa. O Hakimi é o gol que classificou e o Louco Abreu é o gol que classificou. Não, se ele perde, Marrocos tinha outra chance. Se os argentinos não colocaram os pés do Pelé em algum local nobre lá, azar dos argentinos. Faltou sensibilidade. Não vão, um abraço. Erraram. Agora, porque eles erraram, eu acho que nós temos que errar também. Tá certo a Sudeste. Agora sim, vamos parabenizar o noivo. Pilhado, aí, Pilhado. Tamo junto, hein? Isso aí, Pilhado. Meus parabéns, Pilhado. E pra você chegar daquele jeito, pra você chegar chegando. Essa virada foi maior do que aquela do Vasco contra o Palmeiras na Mercosul. Essa é a virada. Foi a virada do Calçada século. na fama. Aí ele vai ter que fazer... Se ele fizer, aliás, a calçada da fama, o Pilhado, aí não vai ter calçada que sobre, né? A gente tá falando aqui do Messi, fizeram um convite pra ele eternizar a sua marca na calçada da fama do Maracanã, Pilhado. Eu queria a sua opinião sobre esse tema, se você concorda, igual o Vanderlei falou. O Vanderlei até puxou uma excelente pergunta, né? Eu, pelo menos, nunca vi a Argentina fazer um convite pro Pelé, né? Ó, Pelé, vem aqui e tal, vamos eternizar a sua marca.
E aí, Pilhado, o que você acha desse assunto? Os caras aí se aproveitando, né, que a Argentina venceu a Copa do Mundo do Catar e fazendo esse convite pro Messi. Bom, eu concordo aí com o Vanderlei, tá? Eu acho que o Messi tem que ser respeitado por todo brasileiro, tem que ser ídolo de todo brasileiro. Mas o que o Messi fez no Maracanã? O Messi não fez nada demais no Maracanã, nem a Copa América que ele ganhou no Maracanã, ele teve uma grande atuação. Quem decidiu foi o Di Maria. O Messi, pelo contrário, ele perdeu uma final de Copa do Mundo no Maracanã, perdendo, inclusive, um gol na final contra a Alemanha no Maracanã. Eu sei que vai despertar polêmica, eu sei que os amantes do Messi vão acusar, nossa, mas é a verdade. Eu acho que tem muita gente ainda na frente do Messi para ganhar um espaço na calçada da fama do Maracanã. O Messi merece sim estar ali no rol dos grandes jogadores da história do futebol, principalmente agora, que ele ganhou uma Copa do Mundo. Inclusive eu falei isso. Acabou a disputa com o Cristiano Ronaldo, acabou. O Messi é o maior dessa geração. Ele é o cara. Conseguiu esse título da Copa do Mundo, coisa que o Cristiano Ronaldo não tem e nunca vai ter. Tem mais títulos, tem mais prêmios de melhor do mundo da FIFA do que o Cristiano Ronaldo. Então, sim, é uma lenda do futebol, é um dos grandes da história do futebol, mas não do Maracanã. Me desculpa, para o Maracanã, o Messi não fez nada demais ali dentro. Eu concordo com o Vanderlei, concordo com o que você inseriu na pergunta, Pedro. É uma forçação, aproveitando o excelente momento do Messi. Calma aí, Bilhado. Resposta. Não, só fazer a correção. O Vanderlei disse que ele concorda com o Messi. Só que ele falou que, assim, se a Argentina não convidou, azar da Argentina. Azar da Argentina. Mas ele mencionou isso aí. Não. Então, desculpa, o Vanderlei tá sendo frouxo. Então tá bom. Desculpa. O Vanderlei correu. Tá bom. Eu nem vou estragar, eu nem vou responder para não estragar a festa de noivado. Eu não vim aqui para estragar isso. Eu só que a gente seria deselegante. Eu sou convidado e vou escolher uma festa. Não vou fazer isso. O que eu falei é o seguinte, que não é aquilo que foi feito no Maracanã. São os personagens mundiais ou importantes que vão num espaço nobre do grande estádio brasileiro, que é como se fosse a calçada da fama lá nos Estados Unidos e tal. É isso. Então, nada mais justo que colocar a grife, a importância do Messi lá no Maracanã, que você brincava em torno desde menininho. Lá é que tem que colocar. Se os argentinos, e é verdade, nunca chamaram o Pelé para falar, azar dos argentinos, pisada de bola, esqueceram, não enobreceram nenhuma área esportiva lá na Argentina. Azar deles. Nós tivemos a inteligência, a Suderge, eu até me estranhei, a inteligência de nesse momento, trazer um grande personagem que está encerrando a carreira e colocar lá os pés do Messi. Só isso. Mas eu não quis atrapalhar o seu discurso. Você só tira o elogio que você fez para mim dele. Você só fica com ele. Você não concorda, mas você levantou a bola. É isso. Você levantou a bola para conversar sobre esse assunto. Houve uma interrupção e ele pegou a sua fala pelo rabo. E aí pensou que eu estava concordando com ele e me colocou no pacote dele. Eu estou fora desse pacote. É isso. Mas, de qualquer maneira, continue feliz. Então eu estou dentro. Então eu estou dentro, porque para mim o Messi no Maracanã, o Messi é uma lenda do futebol, mas no Maracanã o Messi, na minha opinião, não fez grandes coisas. Eu acho que muita gente ainda mereceria na frente dele, e eu acho que no estádio quem tem que ter o pé na calçada da fama é quem marcou aquele estádio. Se é a calçada da fama do Maracanã, é quem marcou o Maracanã. Agora, o Messi, ele tem que ter uma estátua no Camp Nou. O Messi tem que ter uma estátua na Argentina. Aí tem. Agora, no Maracanã, para mim não. Para mim não mesmo, porque ele não marcou, não ficou marcado na história do Maracanã. O Di Maria ficou mais que ele, que fez o gol do título da Copa América da Argentina em cima do Brasil numa final no Maracanã. Mas aí eu acho, tem muito esse negócio das pessoas quererem aproveitar o momento. O Messi está em alta, vamos todo mundo bajular o Messi. E eu realmente, Pedro, você me perguntou porque você sabia o que eu ia falar, vai dar polêmica, então, vai gerar polêmica. Deixa eu te perguntar, então. O que você acha de ter o pé do Louco Abreu lá? Do Messi não pode, o Louco Abreu pode. Ô Vampeta, mas deixa eu te dizer uma coisa. O Louco Abreu, ele deu aquela cavadinha histórica na final lá contra o Flamengo, onde o Flamengo era favoritíssimo, contra o Bruno,
O Bruno era um cara que provocava a torcida do Botafogo na época. Claro que ele não ficou marcado, mas é um ídolo do Botafogo, entendeu? O Botafogo é um grande clube do Rio de Janeiro, ele se tornou ídolo do Botafogo e ele deu uma cavadinha que ficou muito marcada ali na história do Maracanã. Eu concordo, é óbvio que o Louco Abreu não chega aos pés do Messi em nome, eu não estou falando isso. A grande maioria das pessoas que tem o pé na calçada da fama do Maracanã não tem o nome do Messi e nem vai ter. Agora, eles ficaram marcados na história do Maracanã de alguma forma. Concordo, o Louco Abreu foi um grande ídolo na história do Maracanã? Não. Mas ele teve um episódio que ficou marcado lá dentro e contra um grande rival, diante de todas as situações, com o Maracanã lotado. Coisa que eu acho que o Messi não tem uma história no Maracanã, entendeu? Para ter o pé dele na calçada da fama do Maracanã. E eu acho que se é na calçada da fama do estádio, tem que ter feito história nesse estádio, minha opinião, mas sei que vai vir aí. Então o Cano então vai ter que botar o pé lá também. O Cano então vai ter que botar o pé lá, que o Cano já fez cavadinha, fez gol, Vasco, Fluminense, Arrascaeta. Sim, mas essa é a ideia. Ué, eu não seria contra. Eu não seria contra o Cano ter o pé lá, o Arrascaeta ter o pé lá. Isso eu não seria contra jamais. Porque são pessoas que fizeram história no Maracanã. Eu acho que o Messi merece estátua na Argentina, no Camp Nou. É o maior jogador dessa geração. Agora, pro Maracanã, o Messi não marcou nada. Nada. Não tem um episódio do Messi que você fale: caramba, lembra o que o Messi fez no Maracanã? O que ele fez no Maracanã? Ganhou um título de Copa América com a Argentina, onde ele não foi protagonista, e perdeu uma final de Copa do Mundo para a Alemanha, perdendo uma chance clara. Então, pro Maracanã, eu não acho que o Messi está marcado na história do Maracanã para ter o pé na calçada da fama do Maracanã. Por exemplo, aí voltando, só... não, você tem... Rapidinho, rápido intervalo na Rádio Jovem Pan e já voltamos com o Bate Pronto para você. Seguimos aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Diga lá, Mauro, Vanderlei. Por esse critério que já tem, e são anos diferentes, critérios de direções diferentes, o Beckenbauer não tem nada no Maracanã. Nada, tem jogos. O Eusébio, nem a final da minicopa, tá sendo EPD 72, ele não jogou. Então, assim, o Eusébio e o Beckenbauer dessa lista não tem nada no Maracanã, mas são Eusébio e Beckenbauer. Eusébio até o Cristiano era o melhor de todos, o Beckenbauer. Posso ajudar, Mauro? É rápido. Eu estou com um convite aqui, talvez até... Eu estou falando, aliás, com o presidente da Sudeste aqui, tentando colocá-lo no ar aqui. Talvez até agora a gente brincou, mas talvez o Asmar considere essa... o convite está em espanhol e ele diz o seguinte na parte final, só são duas linhas rápidas, que o governo do Estado, a autarquia do governo do Estado está convidando o Messi para colocar no seu piso de fama lá no Maracanã o seu nome, os seus pés e tal. Como grande astro mundial e do Maracanã. E no Maracanã, junto com estrelas, veja, aí que talvez tenha faltado só a gente dar uma relação mais completa. Com estrelas como Pelé, Garrincha, Rivelino, estou dando esse nome que ninguém vai falar não, né? E brasileiros. Então, Pelé, sim, Pelé, Garrincha, Rivelino, Ronaldo Fenômeno, e vários outros nomes relevantes que pisaram... Que já pisaram lá. Que pisaram nesse lugar. É o fundamental, ou seja, jogaram, não precisa ter sido campeão. Por isso que eu discordo nessa questão do pilhado. É uma homenagem. Como, aliás, acontece, o livro de ouro, o cara vai lá e... O Ronaldo nunca fez um gol no Maracanã. Nunca fez nenhum gol. É capaz de ter feito pela seleção. Não. Será? Não saberia disso, no momento não saberia dizer aqui. Nunca fez mas um é um personagem. Não, é isso que eu tô falando. Não, é isso que eu tô falando em relação ao Zébio, o pessoal, o Ronaldo Fenômeno, é brasileiro. Aliás, é uma das coisas que eu discuti lá a respeito, porque o Maracanã, nem no jogo do Zico. O Maracanã, é claro, é de junho de 50. Uma semana antes da Copa de 50, o Maracanã foi inaugurado no jogo entre paulistas e cariocas, seleção de jovens, e os paulistas ganharam por 3-1. O primeiro gol foi do Didi, então jovem, o grande craque de 58. Uma das coisas que eu estou desenvolvendo lá, tentando desenvolver com o pessoal do Maracanã, é exatamente isso. Heleno de Freitas nunca jogou no Maracanã. Não, ele jogou no Maracanã, mas já no final da carreira, final de vida, inclusive. Grandes nomes do futebol, sobretudo carioca, que não jogaram no futebol. O Leônidas da Silva, um dos maiores da história do futebol brasileiro, não jogou no Maracanã. Então, se a gente homenagear esses que são pré-Maracanã, que faziam parte da história do futebol brasileiro. O próprio fundador do futebol do Rio, o Oscar Cox, o Elfer, que foi um grande atacante do Fluminense dos anos 10, enfim, e outros nomes que não jogaram no Maracanã porque eles não existiam, mas você poder homenagear.
Porque a história de Fluminense, Flamengo, Botafogo, Vasco, todo mundo passa por uns outros, né? Embora algumas pessoas achem que o Big Bang é quando estourou a bolsa da mãe e ele nasceu, muita gente agora, inclusive, acha isso, o mundo só começou quando ele nasceu ou quando estourou a bolsa, poderia ter conhecimento sobre essas coisas.